Uma fina faixa de borracha contra o asfalto, mas é ela que domina tudo. Conhecidos como a alma do movimento, os pneus são o único ponto de contato entre um veículo e a estrada. A cada ano, o mundo fabrica cerca de 2,5 bilhões de unidades. Um volume que supera em mais de 7 vezes a população dos Estados Unidos. A jornada começa com um látex branco e leitoso, extraído de seringueiras em plantações tropicais, e termina na aderência que mantém um carro de Fórmula 1 estável em uma curva de alta velocidade. Cada pneu é composto por dezenas de camadas, unidas para resistir ao calor, à pressão e ao atrito ao longo de centenas de milhares de quilômetros. Seja em um supercarro de 600 cavalos de potência ou em um sedã familiar, toda essa força se torna inútil sem um bom conjunto de pneus. Por trás desse herói anônimo, existe um processo fascinante que vai das matérias-primas aos testes mais rigorosos da indústria. Essa fina camada de borracha define o comportamento completo de um automóvel. É ela que determina a precisão em uma curva, a rapidez de uma frenagem e a sensação de estabilidade em uma pista molhada. Por trás dessa peça aparentemente simples, opera uma indústria global presente em mais de 180 países. Milhares de fábricas trabalham sem parar para suprir a demanda de quase 1,5 bilhão de veículos em circulação. Esse mercado, avaliado em 320 bilhões de dólares, impulsiona uma busca contínua por borracha natural, aço e materiais reciclados. Nas corridas de Fórmula 1, um jogo de pneus dura apenas de 50 a 100 quilômetros, com alguns sendo trocados após uma única volta. Um pneu de qualidade pode ser a diferença entre a vitória e um acidente, entre uma largada suave e uma derrapagem perigosa. E para além das pistas, a história continua. Pneus usados são reciclados e transformados em playgrounds, móveis e materiais de isolamento acústico, provando que sua jornada não termina quando a viagem acaba. Antes que a borracha encontre o asfalto, sua jornada começa em um mundo de zeros e uns. O projeto de um pneu é cuidadosamente desenvolvido em modelos digitais, muito antes de qualquer material tocar a linha de produção. Os engenheiros calculam a forma da seção transversal, a estrutura das lonas, o padrão da banda de rodagem e a composição da borracha. A meta é atingir o equilíbrio ideal entre aderência, durabilidade, capacidade de carga e a redução de ruído. Dependendo do uso pretendido, seja para carros esportivos de alta performance, caminhões pesados ou veículos de passeio, cada tipo de pneu exige um projeto exclusivo. Cada detalhe é simulado digitalmente e testado em ambiente virtual, antes de seguir para a fase de fabricação física. Seu início é um sussurro na floresta, uma gota de vida que dará forma ao movimento. Muito antes de tocar o asfalto, a jornada de um pneu começa com uma seiva branca e leitosa, que escorre lentamente da casca de uma seringueira. Esse líquido de aparência delicada é o alicerce para um dos materiais mais robustos e resilientes já concebidos pela engenharia humana. No coração de plantações tropicais, mãos habilidosas manejam lâminas afiadas, traçando cortes precisos ao longo da casca. Cada incisão deve atingir a profundidade exata para acessar os canais de látex, sem, contudo, ferir a madeira que pulsa logo abaixo. Um corte profundo demais interrompe a produção da seiva e pode levar a árvore à morte em questão de semanas. Gota a gota, o látex branco preenche pequenas cuias fixadas ao tronco, num fluxo lento e constante que ecoa o ritmo sereno da natureza. O látex recolhido recebe uma mistura de amônia para evitar sua coagulação e, em seguida, é transportado para as usinas de beneficiamento. Nesses locais, ele passa por um processo de concentração, é laminado em finas camadas e, por fim, seco para se transformar em mantas de borracha natural. Contudo, para as exigências da fabricação de pneus, a borracha natural por si só não basta. Para satisfazer as demandas de durabilidade, resistência ao desgaste e performance em condições extremas, ela é combinada com a borracha sintética, um material mais estável, fruto de processos petroquímicos. Diferentemente da borracha natural, extraída das árvores, a versão sintética nasce em laboratórios, através de um processo chamado polimerização.
Trata-se de uma reação química que conecta pequenas moléculas, como butadieno, estireno ou isopreno, extraídas do petróleo e do gás natural. O resultado é um polímero flexível e durável, capaz de manter sua forma mesmo sob as condições mais adversas. Graças à sua força superior, resistência ao frio e performance contra o desgaste, a borracha sintética constitui mais de 60% do material em um pneu moderno. É o elemento central que garante a um pneu um desempenho consistente ao longo de dezenas de milhares de quilômetros. Para rodar por dezenas de milhares de quilômetros, a borracha precisa ser totalmente transformada. Poucos imaginam que a cor negra e profunda dos pneus não é natural. Na sua forma bruta, a borracha tem, na verdade, um tom esbranquiçado. Para criar um material com a resistência necessária ao uso automotivo, os fabricantes combinam uma variedade de ingredientes. Essa mistura contém borracha natural, borracha sintética, negro de fumo, óleos plastificantes, enxofre e uma série de aditivos especiais. Na etapa de mistura, mais de 30 componentes são cuidadosamente medidos e integrados. O negro de fumo é adicionado para aumentar a durabilidade e a resistência à abrasão. Os óleos plastificantes ajudam a borracha a se manter flexível e elástica em diferentes temperaturas. Outros aditivos ajustam com precisão as propriedades físicas da borracha, desde seu ponto de fusão e tempo de cura até sua dureza final. Quando os ingredientes estão prontos, eles são despejados em um imenso misturador industrial que opera sob alta temperatura e pressão. Em questão de minutos, tudo se transforma em um composto de borracha espesso e intensamente preto. Os aditivos interagem em nível molecular, reforçando a estrutura e tornando-a muito mais resistente. O composto é então laminado em mantas espessas que são enroladas e enviadas para a seção de resfriamento. Neste ponto, o material ainda não se parece com um pneu, mas as características essenciais que o definem, como durabilidade, elasticidade e resistência à tensão, já estão sendo incorporadas em cada camada. Aqui, tecido e aço se fundem com a borracha para criar um esqueleto invisível. O processo de construção dos componentes centrais do pneu começa com as mantas de borracha preta, cuidadosamente tratadas para garantir uniformidade e resistência mecânica. Primeiro, a borracha passa por rolos que a achatam em camadas finas, que são então enroladas de maneira uniforme. Sistemas técnicos nos bastidores garantem que não restem bolhas de ar ou dobras que possam comprometer a estrutura. Na fase seguinte, uma camada de tecido sintético de alta resistência é revestida com borracha derretida em ambos os lados. Um sistema de calandragem aquecido aplica pressão e temperatura controladas, assegurando que a borracha adira de forma firme e homogênea a cada fibra de reforço. Ao mesmo tempo, fios de aço ultrafinos, finos, mas incrivelmente fortes, são dispostos em alinhamento paralelo. Esses fios são fundidos à borracha sob pressão intensa, criando a estrutura central do pneu. Esse reforço permite que o pneu mantenha sua forma e tenha um desempenho confiável, mesmo em altas velocidades. Todo o processo é gerenciado por tecnologia avançada, onde cada detalhe é cuidadosamente monitorado e ajustado. O resultado é um produto que não é apenas durável, mas também projetado para segurança e desempenho consistente nas mais variadas condições de direção. Em um balé de precisão mecânica, materiais distintos se preparam para uma fusão. A modelagem tem início assim que todos os componentes estão posicionados, da camada de borracha hermética às lonas de reforço e cintas de aço, alinhadas com exatidão. Estes elementos são reunidos para dar forma à estrutura inicial do pneu. Sobre um grande tambor metálico giratório, um sistema de montagem automatizado entra em ação, com braços robóticos que se movem em perfeita sincronia, executando cada tarefa com rigor absoluto. Um sistema digital centralizado governa cada variável, da pressão de rolamento, à velocidade de rotação e ao tempo de prensagem. Com a capacidade de montar dezenas de pneus por hora, todo o conjunto opera com tolerâncias de até 0,1 milímetros, um padrão de quase perfeição na indústria da borracha.
Cada camada de borracha é aplicada ao tambor por um sistema servomotorizado, que a pressiona firmemente e a alinha com as camadas anteriores. Para impedir sobreposições, desalinhamentos ou rugas, sensores de força e câmeras industriais monitoram cada milímetro da superfície. Os dados de imagem e pressão são processados em tempo real, permitindo que o sistema ajuste a rotação, a força e a velocidade em cada ponto de contato. Assim que a estrutura bruta é finalizada, a fase seguinte começa com a insuflação do corpo do pneu por ar comprimido. A pressão interna força o casco de borracha a se expandir, moldando-se precisamente à sua forma projetada. Este momento marca a primeira grande transformação, quando materiais antes separados se unem em um corpo único e coeso. Sensores de pressão e digitalizadores de contorno acompanham cada mudança sutil na estrutura. Ao menor sinal de deformação, o sistema interrompe a operação para a correção imediata. Em apenas alguns segundos, o formato básico do pneu está completo. Uma estrutura ainda crua, mas promissora, pronta para a próxima etapa de sua metamorfose em um produto final, construído para força, precisão e resistência. A superfície que enfrentará o asfalto ainda é macia e sem forma. Seu destino é selado de duas maneiras distintas. Em linhas de produção de menor escala, a banda de rodagem, a superfície com sulcos que toca da estrada, é por vezes aplicada separadamente, antes que o pneu siga para a fase de aquecimento. Esse método, conhecido como prensagem a frio, utiliza uma prensa plana para fixar firmemente a camada da banda de rodagem sobre o corpo cru do pneu, garantindo uma adesão adequada antes do início do tratamento térmico. Já nas fábricas maiores e mais avançadas, a banda de rodagem é moldada diretamente durante a vulcanização, um processo mais preciso e com melhor custo-benefício. O conjunto inteiro do pneu é então posicionado em um molde metálico de duas partes, que se fecha hermeticamente, como uma gigantesca máquina de waffles. No interior do molde, padrões negativos complexos determinam o desenho exato da banda de rodagem. Quando o ciclo se inicia, o sistema aquece o molde a uma temperatura entre 162 e 180 graus. Ao mesmo tempo, ar comprimido ou um fluido superaquecido é bombeado para uma câmara expansível no interior do pneu, gerando uma pressão que o força para fora. Sob essa força, a borracha amolecida pelo calor se expande e preenche firmemente cada ranhura do molde, formando o desenho final da banda de rodagem. O processo de vulcanização dura entre 10 e 15 minutos, a depender do tamanho e do tipo do pneu. Nesse intervalo, ocorre uma reação química entre o enxofre e as cadeias de polímeros da borracha. As ligações moleculares são reforçadas e travadas em suas posições, transformando a borracha de um material macio e maleável para uma estrutura resistente e elástica. Esta etapa é crucial para definir a resistência mecânica, a tolerância ao calor, a aderência e a vida útil geral do pneu. Ainda morno ao toque, ele já enfrenta seu primeiro julgamento. Mal deixa o molde de cura e o pneu é imediatamente enviado para a área de inspeção de qualidade. Embora já pareça um produto acabado, ele só será considerado completo após superar uma série de avaliações rigorosas que certificarão sua aptidão para as estradas. O processo de inspeção começa com medições geométricas precisas. O feixe de laser Australia varre toda a superfície para verificar a circularidade do pneu, o alinhamento do centro e a sua espessura. O menor desvio é suficiente para desqualificá-lo, impedindo que avance para a próxima etapa. Em seguida, o pneu é montado em um eixo giratório e inflado com ar comprimido. A pressão aplicada é superior ao seu nível de operação normal, um teste que avalia a retenção de ar e a integridade estrutural sob estresse. Qualquer vazamento ou deformação incomum é instantaneamente sinalizado pelo sistema de controle. Nas instalações mais modernas, a tecnologia de raio-x permite examinar a estrutura interna, revelando áreas invisíveis a olho nu. Camadas desalinhadas, separações ocultas ou defeitos de colagem são detectados de forma precoce e com altíssima precisão. Apenas os pneus que passam em todos os testes recebem o selo de aprovação e seguem para a área de armazenamento.
eles estão, enfim, prontos para encarar o asfalto, onde velocidade, peso e pressão não exigem nada menos que a perfeição. Uma jornada de milhares de quilômetros termina em um silêncio que dura séculos. A cada ano, após percorrerem centenas de milhares de quilômetros, bilhões de pneus são descartados, acumulando-se em aterros sanitários ou sendo simplesmente abandonados na natureza. Diferente de materiais biodegradáveis, no entanto, sua decomposição ao longo do tempo é praticamente impossível. Sua composição inclui borracha sintética, óleos minerais, metais pesados e outros compostos químicos de alta durabilidade, que representam um risco de longo prazo para a qualidade do solo, da água e do ar. Quando queimados em ambientes sem controle, os pneus podem liberar gases tóxicos, como dioxinas e benzeno. Se deixados para se degradar a céu aberto, o vento e a chuva carregam gradualmente seus microplásticos para os cursos d'água, que penetram silenciosamente nos ecossistemas e na cadeia alimentar. Para enfrentar esse desafio, diversas nações estão adotando tecnologias avançadas de reciclagem, transformando pneus velhos em matéria-prima para a fabricação de novos. Através de um processo de moagem mecânica, os pneus descartados são triturados em finos grânulos de borracha. Em seguida, eles passam por um tratamento com calor, pressão e aditivos químicos, que restaura parcialmente suas propriedades originais. Essa borracha reciclada é normalmente aplicada nas camadas internas de pneus novos, como o revestimento ou a almofada, onde não entra em contato direto com a superfície da estrada. O material reaproveitado compõe entre 10% e 20% de cada pneu novo. Essa prática representa uma mudança crucial, diminuindo a dependência de recursos petroquímicos e o desperdício, transformando o que antes era um fardo ambiental em uma solução circular e sustentável. Uma fina camada de borracha separa a ordem do caos. O que parece ser um objeto simples esconde, na verdade, uma intrincada cadeia de tecnologias, ajustada nos mínimos detalhes. Décadas de inovação e engenharia de precisão estão contidas em cada centímetro da sua estrutura, invisíveis a um olhar desatento. Embora seja apenas um componente entre milhares, o pneu é o único elo físico entre uma máquina de várias toneladas e a estrada. É neste ponto de contato singular que as leis da física são desafiadas e controladas a cada instante, onde a intenção se transforma em ação. A partir daqui, tudo começa. O movimento, a estabilidade e, acima de tudo, a segurança. Cada comando do motorista, cada resposta do veículo é traduzido em realidade através desta interface crucial, o ponto onde a engenharia finalmente encontra o solo.